Olá, pessoal. Muito boa noite. Todos muito bem-vindos a mais um NoCast, 8º episódio. Lembrando a vocês, eu vou pedir muito porque esse programa, ele é independente. E nós temos alguns colaboradores, eu sempre falo aqui no início do programa, que é o Boi na Brasa. O restaurante Boi na Brasa está em Parnamirim desde 1981. Está ali na Bezerra Filho, né? Próximo ao PH3. Comida maravilhosa. Tive lá hoje no almoço. Muito boa comida. E o atendimento sempre extraordinário dos nossos queridos amigos Sérgio, Adilson e Rubinho. Juntamente com o nosso querido Pedro, né? Quero muito agradecer sempre a força, a atenção e o carinho que eles dão ao NoCast. Também quero agradecer ao Kumon, o Kumon de Nova Parnamirim, lá no final da Abel Cabral, no cruzamento da Ayrton Senna, nós vamos ter o Kumon. E eu queria dizer a vocês todos que o Kumon tem excelência no ensino, na disciplina, conhecimento em si, né? E lá vocês podem procurar a pessoa de Silvia Krumenauer. Uma mulher extraordinária, tem muito zelo com a educação. Com o Kumon de Nova Parnamirim eu indico demais. E também quero agradecer a RN Projetores, do nosso amigo Isaqueu, que é o representante para a Epson no Nordeste. E está aqui na nossa querida Parnamirim, ali em cima do Parnamirim Shopping. Qualquer problema que você tiver com o projetor, se você quiser alugar um projetor, comprar um projetor, reparar seu projetor, só é ir até lá, no RN Projetores, no primeiro andar, no Parnamirim Shopping, e conversar com os colegas queridos de lá. Gente, estou tendo o prazer de receber nessa noite a psicóloga, a amiga, a mãe dos meus filhos, minha ex-esposa, Silvia Cristina Albuquerque Pinheiro, que nessa noite vai tratar conosco sobre, digamos assim, as coisas que movem a gente nas viradas de ano. Esse místico, não é? É de corra, de crendices muitas. E desmistificar tudo isso de uma forma profissional e relacional. E nada melhor que ninguém para falar da mãe do Djalma Neto, da mãe do Daniel Albuquerque, do que a própria Silvia. Seja bem-vinda, Silvia, viu? Muito bem-vinda ao NoCast, 8º episódio. E é um prazer muito grande poder recebê-la aqui, viu? Obrigada. Uma boa noite a todos. E estamos aqui para conversar, não é? Para falar um pouquinho sobre a virada do ano, não é? Sobre as expectativas, sobre os medos, sobre as superstições, sobre tantas coisas que envolvem a virada do ano, né? O final de um ciclo, o início de outro. Coisa boa. Silvia, por que nas viradas do ano as pessoas, um veste amarelo, que dizem representar o ouro, dinheiro, a prosperidade, o dinheiro, né? Outros vestem branco, trazendo a paz, não é? Sei lá, a tranquilidade, a suavidade. Outros acreditam que com essa mudança a sua vida vai mudar, seus hábitos, as perspectivas. Me fale sobre isso. As pessoas costumam, né, colocar em algo externo as expectativas que elas têm. Então, assim, eu vou vestir branco, né, porque aí eu vou ter paz. Não, eu vou vestir vermelho, porque eu vou trazer amor. Eu vou vestir amarelo, vai trazer dinheiro. A gente na psicologia chama isso daqui de pensamentos fantásticos. Né? São as crenças onde eu estou buscando em algo uma segurança que eu estou querendo.
Então, é como se eu pegasse... Não tem aquela coisa do fazer figa, né? Eu faço figa, atrai sorte. Eu vou botar aquele trevo de 4 folhas, né? Um bocado de coisas assim, as pessoas elas buscam no externo algo que elas precisam, porque quando elas materializam, elas conseguem meio que realizar aquilo, elas acreditam bem mais. Né? Embora a gente saiba que não vai fazer diferença nenhuma, a não ser os comportamentos da gente. Né? A gente precisa buscar na gente aquilo que é necessário para que hajam as mudanças. Com relação... O que é o ano novo? O que é esse ano novo que todo mundo tanto espera, tanto aguarda? Todo mundo fala, graças a Deus está acabando esse ano, nós estamos chegando num ano novo. O que isso representa, doutora, para as pessoas, para muitos? O que isso representa? Digamos assim, essas perspectivas? Ano novo. Sim. Eu gosto de uma música, Adeus Ano Velho, Feliz Ano Novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Veja bem, Ano Novo, para os mais céticos, ela é simplesmente uma mudança no calendário, um dia após o outro. E eu costumo dizer que, inclusive, para os céticos, essa questão do calendário, o calendário é uma coisa fantástica, onde ele nos situa, não é? Tipo, começo, meio e fim. Eu posso me programar muito mais dentro do calendário. Então, para aqueles que não têm muita esperança nessa mudança, eles vão só ver, hoje é 31, amanhã é dia 1º e pronto, acabou-se. Mas para muitos há uma esperança bem maior, não é? Aquela coisa de deixar para trás. Eu estou acabando, que bom, está acabando 2022, 2023 está vindo aí, um monte de esperança. A gente vê as pessoas falando muito de, mudança, 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 mudança. O que acontece com essa mudança? O que eu preciso dessa mudança? Em que eu estou buscando, em que eu estou me apoiando para essa mudança? Veja bem, vamos mudar. Ok, estou fechando um ciclo, que é uma data, e estou começando uma outra. Mas o que eu preciso para que realmente seja um ano novo? Para as pessoas que têm mais de 40 anos, vai lembrar de uma... Não sei se tu consegues lembrar, Nuca. Uma campanha que a Globo fez em 91. Eu achava, assim, fantástica. Que ela dizia, invente, tente, faça um 92 diferente. Não sei se vocês conseguem lembrar, né? Assim, os que têm mais idade talvez lembrem. Foi, assim, uma campanha bem interessante, onde mostra o quê? Mudança do ano. Mudança, fechamento de ciclo, início de outro. Mas se eu não estiver mudando nada, eu não estiver mudando os meus pensamentos, os meus comportamentos, o ano vai ser, como dizem os mais céticos, apenas um dia após o outro. Então, mudança de ano, mudança de hábitos, mudança de comportamentos. Aí eu digo que se faz um ano novo. Eu quero pedir a todos, curte, olá, mesmo que não esteja gostando, mas participe. Curta de uma forma ou de outra, gostando ou não. Faz um joinha, faz um like, segue a gente, se inscreve no canal, participa do chat. Esse programa, ele é de produção independente. Nós precisamos demais de você que está aí do outro lado, para que ele permaneça no ar e continue trazendo boas e grandes entrevistas para que possa nos edificar. Estou recebendo aqui hoje, para quem entrou agora, a doutora Silvia Cristina. Estamos falando sobre perspectivas para 2023 na visão psicológica, não é? Para que a gente possa quebrar aqui muitos tabus e muitos misticismos que existem nessa mudança de data de um ano para outro. Doutora Silvia, o que fazer para ser mais feliz em 2023?
O primeiro passo, eu vou falar que é o perdão. Eu não vou falar no perdão no sentido religioso da coisa, mas no perdão como ausência de culpa. Eu preciso perdoar os outros, porque quando eu não perdoo, eu vou estar sempre carregando comigo aquelas mágoas, aquelas tristezas, aquelas decepções. E isso daí, assim, vai trazendo muito peso para a gente. E, principalmente, quando eu falo no perdão, eu falo no auto-perdão, né? O perdoar a mim mesmo, porque todos nós erramos, todos nós cometemos falhas. Se eu quero ser feliz, eu preciso me perdoar. Eu preciso entender que se naquele momento, naquela situação, eu cometi lá tal falha, tal erro, é porque naquele momento eu acreditava que aquilo era o correto. Muitas vezes, depois que passa aquela situação que a gente olha e, caramba, eu não poderia ter feito isso, eu poderia ter agido diferente. Ok, hoje eu posso entender que realmente eu poderia ter agido diferente, mas naquele momento não. Aquele momento era aquela opção que eu tinha ou era aquele pensamento que eu tinha. Então, quando a gente consegue se perdoar, a gente consegue fazer um ano novo mais feliz. Isso é muito importante. É possível, dentro dessa junção de coisas que a gente está tratando aqui, de pensamentos, de autoobservação, é possível alguém não estar feliz na virada de um ano? Ai, sim, sim, sim. Existem pessoas que entram até em depressão. A virada do ano, as festas, né, natalinas, elas muitas vezes trazem recordações, trazem crenças muito tristes. Existe sim muito, é bem comum a gente encontrar pessoas bem depressivas. Inclusive, tem um índice de suicídio nessa época, bem considerável, né, que preocupa muito a gente. As pessoas hoje falam muito em ansiedade, né, e as festas natalinas, elas aumentam muito a ansiedade. O compromisso com a festa, o compromisso lá com a roupa, o compromisso com o presente. São tantos os compromissos que as pessoas assumem nessa época que bagunça muito com o emocional delas. Além de... existem, agora eu falei, né, no perdão, como o final do ano, as pessoas... É bem comum delas, bem frequente delas fazerem uma autorreflexão. Então, muitas vezes vem o arrependimento, vem culpas, vem um bocado de coisa, e que o final do ano, como existe a esperança, né, de que no próximo ano as coisas sejam diferentes, mas tem as culpas, os pesos das coisas passadas, então, por isso, mexe muito, sim, com o emocional, fazendo com que pessoas até evitem. Tem gente que não participa de festa, não decora, não faz nada. É como se houvesse uma negação desse período de festas. E tem também aqueles que são mais radicais, né? São aqueles críticos que, é só capitalismo, é só falsidade. Não conseguem entrar no clima natalino, no clima de final de ano. Você fez uma... Deixa eu entender. Você fez uma relação aí agora de culpabilidade relacionada a perdão. Sim. A culpabilidade relacionada a perdão. E quando você falou em perdão, na pergunta anterior, você falou que é um perdão não relacionado à religiosidade. Sim. O que seria essa religiosidade com essa associação do perdão? Ou como você vai conseguir perdoar se você não tem em si essa religiosidade? Eu não consegui entender isso direito. Veja, as religiões pregam o perdão de uma forma até como uma punição. Existe uma culpa, não no comportamento, né, mas uma culpa muito espiritualizada na questão. Então, se você não perdoar, você vai para o inferno. Se você não perdoar, aí você vai ficar com sua vida atrasada. E eu falo mais a nível de comportamento de a gente se libertar.
Ok, que na religiosidade também existe essa libertação, não é? Mas eu estou mais voltada realmente para o nível do comportamento, para que eu possa compreender que se eu estou, imagina que eu estou com raiva de ti. E quanto mais eu penso naquilo que aconteceu, mais eu vou estar atrasando a minha vida. Por quê? Porque eu fico presa naquela coisa. Ao invés de eu caminhar, de eu progredir, eu vou estar presa. A raiva, ela prende muito. Então, a mágoa, ela prende demais. Aí, por isso que eu falo nessa coisa do libertar, de tentar resolver. Né? Tu perguntaste também ainda agora sobre o que fazer para ser mais feliz. Né? A pergunta está muito atrelada. O que você fazer para ser mais feliz no ano que está chegando, que está entrando? Então, veja bem, eu preciso, quando eu falei nesse perdão, eu falo também nessa solução. A solução dos problemas, a resolução dos problemas. Então, aí eu falo na questão do perdão, porque eu preciso resolver. O que me aconteceu, que eu falo muito na questão de, existem 2 tipos de passado. Existe o passado temporal, né, o cronológico, e o passado emocional. Então, se uma coisa me aconteceu há 20 anos, mas quando eu falo naquilo, quando eu estou me referindo àquela situação, e ainda vem aquela gama de emoções, eu não sei se aquilo está no passado, não. Está no passado temporal, mas não está no passado emocional. Aquilo emocionalmente ainda é um presente. Então, por isso que eu falo no perdão, na necessidade de resolver os problemas. Não sei se eu esclareci. Né? Essa questão de resolução mesmo de problemas, porque se eu estou presa naquilo, eu não consigo progredir. Aquela situação sempre vai estar me fazendo sofrer, me fazendo ter raiva, me despertando emoções negativas, e eu não vou conseguir olhar para as coisas do futuro, até mesmo do presente, porque aquilo está me prendendo. Então, essa questão de como é que eu posso ser mais feliz, vamos partir para a tentativa das resoluções mesmo. Né? O que eu posso fazer? Aquele problema. Ok, aquele problema, o que aquilo ainda significa para mim? O que aquilo ainda está implicando na minha vida? Se eu percebo que aquilo não implica mais em nada, mas, mexeu com o meu orgulho, opa, vamos rever, vamos ressignificar essa questão, porque se eu der um outro significado para aquilo a tendência daquilo é ir diminuindo, ao ponto de ficar realmente no passado, além do cronológico, no passado emocional. Isso é o que difere, na verdade, Sim. Essa cronologia Sim. De ordem física numérica, de dias, anos, meses, datas e o emocional. A importância que a gente dá para cada situação. E essas 2 coisas aí a qual você se referiu, não passaria então pelo perdão? Mas ela é o perdão. A resolução dessa situação é eu perdoar. Eu não vou entrar no mérito religioso, até porque não é a área que eu tenho domínio. Né? Eu vou mais para a área realmente comportamental. Como é que um ateu perdoaria? Mas o perdão, tu achas que está ligado só a Deus? Eu acredito que sim. Eu vou pedir perdão ao outro? Também. Então. Primeiro ao Criador, não é? Eu estou falando na minha teologia, na minha visão. Ok, mas quem não acredita em Deus, sim, ele pode perdoar. Porque o perdão... Aí não seria ignorar? Não. É perdão? Perdoar é deixar que aquilo, fazer com que aquilo deixe de ter importância. Aquilo deixe de doer. Não é só ignorar. Ignorar é deixar para lá. Mas se eu deixo para lá, algumas situações podem me fazer lembrar daquilo. Imagina que... deixa eu tentar imaginar uma situação.
Alguém me fez me fez um mal, tá? Me fez um mal. E eu, não quero mais nem saber disso. Eu nem penso no assunto. Mas algumas situações, elas vão me fazer lembrar daquilo. Então, tipo, a pessoa me fez mal, eu estava com essa caneca. E quando eu pegar essa caneca novamente, mesmo que a pessoa nem esteja aqui presente, mas essa caneca vai me fazer lembrar daquela situação. Se ela me desperta, essa lembrança me desperta ainda emoções negativas, eu não perdoei. Mas se eu lembro daquela situação e ela não me desperta mais emoções negativas, aquilo de fato foi perdoado. Então não é ignorado, não é esquecido, é realmente ressignificado. Estou conversando aqui com a doutora Silvia Cristina. Nós estamos falando sobre as perspectivas do ano novo. Nós estamos na iminência de chegarmos a 2023, a partir de domingo, se Deus quiser. E eu quero pedir muito a vocês que compartilhem, que curtam, porque o nosso programa, repito, eu posso até estar sendo chato, gente, me perdoe, mas é necessário. Como ele é uma produção independente, nós precisamos disso aí para que a gente permaneça no ar. E o que se fazer, doutora, para ser feliz em 2023? Que mágica é essa? Que segredo é esse? Que felicidade é essa que todo mundo tanto procura, busca, corre, imagina, sonha e faz disso até, se utiliza até das crendices, não é? De que vai pular na 7ª onda, vai, né? As 7 ondas, né? As 7 ondas, pula as 7, cai na 8, eu não sei como é que é isso. E muita gente acende incenso, outros pegam... Só para canela. Faz de tudo. E nós todos brasileiros, somos demais, né? Por demais, devido às nossas origens, lotados e cheios das crendices. Uhum. O que se fazer para ser feliz em 2023? O que a gente precisa fazer? Em primeiro lugar, vem o autoconhecimento. Quando eu me conheço, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu busco. Imagina que aqui é um caminho, eu estou bem aqui. E quando eu chego aqui, veja quantas opções eu tenho. 5. Que caminho eu tenho que escolher? Estou bem aqui. Qual escolher? Isso são decisões. São decisões, exatamente. São decisões. Eu vou falar já nas escolhas. Mas veja aqui. Se eu consigo, se eu me conheço, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar. Aqui, cada caminho vai me levar para um lugar diferente. Eu preciso o quê? Saber onde eu quero chegar para que eu possa fazer essa escolha. E escolher é uma coisa extremamente natural no nosso dia a dia. A gente faz as mais diversas escolhas. Só que são tão naturais que a gente nem sempre se dá conta de que a gente está sempre escolhendo. A gente se dá conta da escolha quando é algo maior. Eu vou para cá ou eu vou para lá? E o que eu quero? Eu preciso me conhecer. Então, quando a gente fala nesse ser mais feliz, ele começa nesse autoconhecimento, onde eu vou fazer as escolhas corretas, eu vou saber exatamente onde eu quero chegar. Eu sabendo onde eu quero chegar, vou saber o caminho a escolher. Então, aqui, quando eu tinha 5 opções, cada uma vai me levar para um lugar. Se eu quero ir... eu estou querendo ir lá para a minha terra, eu quero ir lá para Belém, eu tenho que pegar o rumo norte. Eu não vou pegar o rumo sul. Então, eu sabendo onde eu quero chegar, eu vou saber fazer minha escolha. Esse é o primeiro passo. Ser mais feliz. Eu preciso, eu falei no autoconhecimento, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu vou ter determinação. Porque eu sabendo o que eu quero, eu vou precisar traçar metas. É comum as pessoas fazerem 1 milhão de promessas. Olha, ano novo, eu vou fazer isso, e aí faz aquela relação.
E nem sempre, quando chega no final do ano, né, às vezes diz, ai caramba, quando eu olho para lá, eu não fiz nada, eu não executei nada. Então, eu me conheço, eu tenho que saber o que eu quero, onde eu quero chegar, e com isso eu vou ter que traçar metas. Eu preciso traçar metas para atingir os meus objetivos. Então, é importante que, ao traçar essas metas, para atingir os objetivos, a gente precisa ser muito claro mesmo conosco, porque às vezes a gente se coloca, traça metas meio que difíceis de alcançar. Quando a gente traça metas bem complicadas, o que acontece? Vai gerar frustrações. Porque, ai, eu não consegui. Eu vou perder 20 quilos em um dia. Cara, não vou. Então, eu tenho que fazer gradual. Eu tenho que fazer de forma que até eu brinco muito com meus pacientes, né, que existe o otimista, o pessimista e no meio do caminho existe aqui o realista. E eu gosto sempre de falar que o realismo é o melhor que tem, com tendências ao otimismo. Quando eu tenho a tendência ao otimismo, fica bem mais fácil, porque eu sendo otimista, eu estou acreditando. Na hora que eu acredito, eu vou me empenhar, eu vou dar o melhor de mim. Se eu não acredito, eu vou fazer, mas... Aí eu vou ali com o Noca conversar, sabe? Mas eu sei que vai ser horrível, eu não vou dar o melhor de mim. Eu vou fazer por fazer. Mas se eu vou lá, vai ser muito bom, vai ser legal, eu vou dar o melhor de mim. Então, veja que tudo começou no autoconhecimento. Sim. Então, eu me conheço, eu vou traçar vou ter meus objetivos, vou traçar minhas metas, eu vou olhar a situação com realismo, com tendências ao otimismo, que eu até falo muito na questão do otimismo patológico. Tenho pavor dele, sabe, que é a coisa que já caiu na minha cabeça e eu estou aqui dizendo, não vai cair, não vai dar certo, não vai cair. Cara, já caiu. Eu preciso ser realista. Eu preciso entender, eu preciso ver essa situação de uma forma real. Porque, otimismo muito bacana, ótimo, mas não aquele otimismo iludido, de vai dar tudo certo quando eu ver que já deu tudo errado. Então, acreditar, né, eu até volto um pouquinho aqui, né, eu não sei se tu assististe na Copa, o final da Copa, onde eu vejo a questão do otimismo, quando eu vi o time da Argentina cantando o hino, eu olhei e disse, caramba, a Argentina ganhou. Quando eu vi a França cantando o hino, aquela coisa já não tão animada. Ok, eles queriam ganhar, claro, todo mundo quer. Mas eu vi ali não uma crença tão grande no potencial deles. A Argentina estava acreditando muito nela e achei fantástico isso, né? Eu trouxe muito esse exemplo para meus pacientes, onde eu mostro para eles que quando a gente acredita, pode até não dar certo, mas quando a gente acredita, a coisa fica muito mais fácil. Por quê? Porque a gente consegue, de fato, dar o melhor da gente. A gente consegue fazer as coisas acontecerem. Então, acreditar é muito importante. Doutora, nós estamos com o chat aberto, né? Todos aqueles que estão inscritos no canal, eles naturalmente fazem parte. Eu já quero agradecer demais a todos que estão participando. E aqui nós temos o pastor Inácio Fagner, nosso amigo Joia Almi Firmo, a Leila Costa, o Hipócrates Viana, a Lindaci Rodrigues, Maria Célia Maurício, Iranilton Vasconcelos, Vânia Oliveira e Cláudio Gomes, Vanessa Moura, Inocência, Dr. Monison Dicelli, Eliane Almeida, Jeane Macedo, Lindaci Rodrigues, Djalma Neto, Sérgio, Wellington Barbalho, TV Grande Natal, Ranier Lira, Liege, e algumas perguntas já começam a ser formuladas.
Doutora Silvia, esse é o Inácio que está fazendo essa pergunta. Ok. Como a psicologia vê essa questão que alguns acreditam? O universo vai vibrar ao meu favor se eu disser tal palavra, ou vai vibrar contra e etc. Você atrai o que você pensa. A questão da energia. Eu acredito sim na energia, né? Mas quando a gente vai para a questão mais técnica, ok, embora na psicologia tenham várias vertentes, tem algumas que acreditam, que falam muito nisso, né? Mas eu vou para dentro da que eu sigo, que é a TCC, né? Terapia Cognitivo Comportamental, onde o que eu falo, se eu acredito, não é que o universo ele vai acontecer porque eu quero que aconteça. O que eu acredito vai fazer com que aconteça, porque eu vou fazer. Então, a minha energia vai atrair as coisas. Não é? Existem, sim, várias teorias, assim, das mais diversas, e que tem algumas que falam, agora eu vou cruzar o dedo, né? Entram muitos misticismos. Dentro da psicologia também tem. Tem muito, né? Tem. Dona Tereza Lucas está perguntando para você o seguinte: doutora Silva, nos passe dicas para ser uma pessoa mais positiva. A positividade, ela vem muito, eu vou estar sempre falando, gente, no autoconhecimento. Eu preciso, quando eu sei quais são as minhas potencialidades e as minhas vulnerabilidades, vai ficar mais fácil de eu ser positiva. Porque nas minhas vulnerabilidades, eu vou ver o que é que mantém essa coisa, essa descrença, essa negatividade. Eu vou trabalhar nisso, né, a partir do momento do que eu me conheço. Então, eu vou eliminar, porque tudo está muito naquilo que a gente pensa. O nosso pensamento, ele tem um poder gigantesco, ele mexe demais com o nosso emocional. Então, se eu começo a pensar negativo, né, que até eu falo muito na autossabotagem, eu acredito que eu sou um fracasso. Eu sou um fracasso, nada do que eu faço dá certo. Quando eu tenho esse tipo de crença limitante, eu vou estar sempre me bloqueando, eu vou estar sempre me autossabotando, eu não vou estar me permitindo desenvolver, eu não vou estar fazendo as coisas como deveria. Quando eu me conhecendo, vejo quais são as minhas potencialidades, eu passo a valorizar muito mais esses pontos positivos, então ajuda muito a acreditar. Veja, eu gosto muito de fazer o exercício, eu peço até para os meus pacientes fazerem sempre, de chegar na frente do espelho e dar um sorriso e falar uma palavra positiva. Quando a gente chega com alguém que a gente conhece, que a gente gosta, a gente consegue dizer, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, a gente deseja alguma coisa boa, por que a gente não faz isso com a gente? Então, eu acho muito bom a gente dizer alguma coisa positiva, a gente se estimular, não é? A gente frisar muito essa questão da positividade, das coisas que eu tenho de bom. Eu vou pegar isso aqui como exemplo, tá? Imagina, pega um potinho e todo dia escreve um fato positivo da tua vida e coloca aqui dentro. Todo dia tu coloca, pode botar até mais de um. E tu vai colocando, hoje eu consegui, sei lá, uma vitória aí, uma conquista tua. Escreve. No final da semana, pega aquele papelzinho e lê. Eu consegui isso. Eita, não, peraí, deixa eu pegar esse outro. Esse outro. Olha, eu consegui. Eu começo a ver as minhas conquistas, eu começo a ver as coisas que deram certo. E a gente consegue ver o quanto a nossa vida tem de coisas boas. Porque o ser humano, ele tem uma mania de ver, de valorizar muito mais a coisa ruim. Isso é muito comum de acontecer. Tá? As pessoas, aquela coisa negativa, elas ganham uma proporção muito maior.
Então, a gente tem que fazer o inverso. Na hora que eu pego alguma coisa, algum fato que aconteceu comigo de positivo, eu vou valorizar mais aquilo. Poxa, tal coisa, tal conquista minha, que eu já nem estava mais me lembrando. Eita, na hora que eu vejo, eu até me motivo para novas conquistas, para novas situações. E lembrando que, não é porque uma coisa deu errado que todas vão dar. Quando eu pego, que eu faço esse potinho da felicidade e que eu estou lembrando de vez em quando das coisas boas que me aconteceram, das coisas boas que eu fiz, das minhas conquistas, isso com certeza vai motivando cada vez mais para que nas minhas próximas investidas eu possa botar mais energias positivas. Risalva Garrilho está lhe perguntando o seguinte, doutora: como lidar com uma pessoa com depressão? Vivemos pisando em ovos para lidar. A depressão é um problema seríssimo e que, infelizmente, pelo preconceito, muita gente não se cuida. Muita gente ignora, tem muita gente que acha que é besteira. Eu, fico super preocupada quando eu vejo algumas pessoas religiosas e que colocam que a depressão é falta de Deus. Outros falam que é falta do que fazer. Gente, a depressão não é nada disso. A depressão é uma doença. E existe um tipo de depressão que eu me preocupo demais com ela, que é aquela depressão sorridente. Aí a pessoa está ali muito de boa, só que por dentro ela está em frangalhos. Ela não demonstra para ninguém. Então, o que a gente precisa fazer com o depressivo? Acolher. Quanto mais a gente acolhe o depressivo, mostrando para ele que a gente acredita naquilo que ele está sentindo, ele vai se sentir mais apoiado. Ele vai sentir que ele pode contar com aquela pessoa, porque é muito sério. E é terrível a pessoa com depressão e chega o outro e... isso é besteira. Isso daí não é motivo para você estar assim. Existem 2 tipos de depressão, que é a endógena e a exógena. A endógena, ela é orgânica, ela necessariamente precisa de medicação. Existe a exógena, que ela é resultado dos fatores externos, por situações que acontecem. Essa também, em alguns casos, precisa de medicação. Então, o que a gente precisa fazer com o depressivo? Acolher e, de preferência, levá-lo a um serviço médico, sim. Principalmente quando tem a tendência ao suicídio. Porque a depressão ela é uma doença extremamente traiçoeira. Mas que quanto mais a gente demonstrar amor, carinho, receptividade, sem comparar, porque é muito comum as pessoas compararem a doença de fulano com a doença de cicrano. Fulano, não, mas fulano tem motivo para isso, cicrano não tem. Eu não sei o motivo de cada um. Cada um, sabe, eu posso quebrar uma unha e aquilo para mim ser uma coisa extremamente problemática. Como assim? Mas uma unha? Caramba, isso não é nada, isso é besteira. Eu não sei. Para aquela pessoa que quebrou a unha, a importância que tinha para ela. Então, o que precisa fazer? Vamos acolher e tentar convencer a procurar acompanhamento, sabe, tanto psiquiátrico como psicológico. Isso faz muita diferença mesmo. Nós estamos aqui conversando com a doutora Silvia Cristina sobre, eu não diria mais nem as perspectivas do ano de 2023, que é o principal tema nosso hoje, é que as pessoas elas vão participando e eu sei que você está aqui disponível para responder. O pastor Inácio está agradecendo a sua resposta, né? A Vânia fala que perdoar é fundamental, mas ela não perde da memória para o amor próprio, que não acaba nunca o amor próprio. É a vida que segue, cada um no seu quadrado. Mas ela tem razão. Repete, por favor, o que ela disse. Vânia fala que perdoar é fundamental. Sim. Mas não perde
a memória para o amor próprio que não acaba nunca. O amor próprio, ele é o primeiro passo para tudo, para toda e qualquer coisa. Por quê? Veja que eu estava falando, né, anteriormente no perdão, mas tudo parte muito do amor próprio, porque na hora que eu me amo, né, na hora que eu me respeito, porque o amor próprio, algumas pessoas confundem, né? Tem muita gente que confunde o que é se amar. Até tem medo. Ah, não, olha, eu tô dando não para o mundo, mas aí, será se eu não sou egoísta? Amar é se respeitar. Então, quando a gente perdoa, veja que no amor próprio, quando eu perdoo o outro, e perdoar não significa que eu vou estar de novo com aquela pessoa, eu só não vou estar mais com aquele sentimento. Eu só vou estar me desfazendo. E veja o quanto que eu alimento o meu amor próprio. Na hora que eu me desfaço daquele sentimento que estava me magoando, que estava me prejudicando de alguma forma. Eu li uma frase há um tempo aí que falava, era tipo, guardar rancor é como segurar uma brasa. Então, a brasa seria aquele sentimento ruim, né? Eu não estou machucando, eu não estou queimando, não estou fazendo nada com o outro, não. Eu estou fazendo mal para mim. Então, na hora que eu me amo, eu quero o melhor para mim. E na hora que eu perdoo, eu estou fazendo um bem para mim gigantesco, sem dúvida nenhuma. Amor próprio em primeiro lugar. Gente, curte, comenta, compartilha. Eu sei que é chato conversar sobre isso. E outra coisa, hein? Tem pessoas perguntando aqui, ó, achando lindo. O nome dele é Nokita. Esse é o mascote do Nocast. Esse aqui, ó, é o Nokita. Tem gente gostando, tá vendo as imagens? Obrigado, gente, pela participação. Muito bom. Nós estamos conversando aqui com a doutora Silvia. Assuntos bastante relevantes e importantes para a vida de cada um de nós, né? É muita gente que no final de ano, alguns depressionam mais, outros ficam mais alegres. E a gente cria perspectiva para o ano que vem e tudo. E eu queria perguntar algo interessante, doutora. E a procrastinação? Ai, muito comum. A procrastinação que atrapalha, eu vejo, e muitos. Como é que se vê isso psicologicamente falando? O que é procrastinar? É deixar para depois. Né? Lembra que eu falei ainda agora de a gente precisa se conhecer, a gente precisa saber o que quer, onde quer chegar. Quando eu procrastino, veja, eu estou deixando para depois. Por que eu estou deixando para depois? Muitas vezes, isso é muito comum, as pessoas terem medo do fracasso. Pelo medo do fracasso, elas deixam de investir. Elas deixam de realizar as coisas delas porque, e se não der certo? Elas se sabotam. Então, nessa sabotagem, elas procrastinam. Porque, eu vou deixando para depois porque eu estou com medo. E se não der certo? Né? Só que o cérebro da gente, ele é meio safadinho, né? Ele esconde, ele não deixa a coisa tão clara, não. Ele deixa como se, não, é preguiça, vou descansar aqui. Na verdade, eu estou com medo do resultado. Então, se eu tenho medo, eu vou fazer um concurso. Legal, eu sei que eu tenho que estudar. E eu deixo para depois, e quando eu vejo não dá tempo, aí eu vou ter uma justificativa. Não, olha, eu não passei porque eu tive tanta coisa para fazer, acabou que eu não fiz o que deveria. Então, nada, eu não fiz porque eu estava com medo. A gente foge pra caramba dos nossos medos. A gente dá um jeito de driblar, então eu não faço, eu vou deixando para depois, eu encontro algo, eu vou botar bem entre aspas, mais importante, mais interessante. Então, para eu não procrastinar, eu preciso, em primeiro lugar, saber onde eu quero chegar. O que eu quero fazer? Eu vou estar falando 500 mil vezes do autoconhecimento. Porque se eu me conheço, eu sei o que eu quero, eu sei onde eu quero chegar. E se eu sei o que eu quero, onde eu quero chegar, eu vou saber traçar as minhas metas. E vou traçar as metas de forma realista, né, para que eu possa, de fato, fazer a coisa acontecer. Eu não vou estar
um termo que usavam muito aqui, eu nunca mais ouvi. Ah, eu vou estar empurrando com a barriga, eu vou estar procrastinando, né? Eu vou fazer acontecer. Se eu tiver a certeza daquilo que eu quero, onde eu quero chegar. Autoconhecimento. Dentro disso, a autossabotagem. A autossabotagem. Sim. Pois é, a autossabotagem é essa coisa de eu não faço, eu começo a desacreditar de mim. Sempre que eu desacredito de mim, eu não vou fazer a coisa acontecer. Eu desacredito de mim, eu tenho medo do resultado. Imagina, eu dei o exemplo lá do concurso, né? Mas se eu não acredito em mim, eu vou começar a achar que não vai dar certo mesmo. Não, sabe, é difícil. Ai, olha, só tem uma vaga. Não, eu não vou fazer. Eu desacredito de mim. E quando eu desacredito de mim, eu não faço a coisa acontecer. É a autossabotagem. Mas passa pelo amor próprio, passa pela autoconfiança. O autoconhecimento. Veja que quando eu me conheço, eu vou saber. Sempre que eu tenho um conhecimento bom de mim, eu sei quais são as minhas potencialidades e eu devo investir pra caramba nela. Eu vou conhecer as minhas vulnerabilidades, vou trabalhar para dar um outro significado para ela. Tá? Por quê? Por que eu desacredito de mim? Eu preciso entender o que me levou a desacreditar de mim. Existe o que a gente chama de crenças limitantes. E isso tem muito a ver com a infância. Tem muito a ver com a forma com que a gente ouviu falar da gente. Se eu ouço muitas críticas, e eu começo a acreditar que, de fato, eu sou aquilo. Eu tenho dificuldades de direção. E alguém começa a dizer, mas tu és incompetente, mas tu só faz coisa errada, hein? Ai, tu faz tudo errado. Eu começo a acreditar que eu só faço coisa errada. Então, isso vira uma crença limitante. Aquilo vai é como se eu estivesse presa numa coisa, eu não consigo avançar. Por quê? Porque eu sei que ali eu não tenho potencialidade para aquilo. Porque eu acredito daquela forma. Então, eu passo, como eu não investi, eu estou me sabotando, porque eu estou desacreditando de mim. Tenho medo do resultado. O medo é uma coisa assim, ok, ele tem o objetivo dele. Eu digo sempre que o medo é aquela bandeirinha, sabe, sinalizando que aqui é perigoso. Só que a gente, às vezes, amplia tanto o potencial do medo que o medo invade muitas coisas e nos aprisiona. Aí a gente se sabota por ter medo de não conseguir, tem medo da frustração. Né? Quando eu estava pensando, né, quando o Noca me falou do tema, né, para falar do Ano Novo, eu pensei muito nessa questão do medo, que às vezes as pessoas elas não investem no que elas deveriam investir porque elas têm medo de se frustrar. Elas não acreditam, eu acho que eu não tenho potencial para isso, então elas se bloqueiam. O medo da frustração. Só que a frustração ela faz parte da nossa vida. A gente vai sempre se frustrar, claro. Nem tudo vai ser do jeito que a gente quer. Muitas coisas vão sim, a gente vai ter um resultado muito bacana, mas vão ter muitas coisas que não. E a partir do medo, a partir do momento em que eu tenho medo de investir, eu vou cada vez mais me engessando e evitando de fazer as coisas. Eu não vou investir no que eu tanto queria. Aí vem a questão do sonho do ano novo. Aí eu quero muito um ano novo, mas eu não tenho coragem de mudar. Então, se eu não tenho coragem de mudar, meu ano não vai ser novo, vai ser só uma mudança no calendário mesmo. O Ronaldo, ele está perguntando assim, Silvia, ansiedade, contrariedade, decepção, medo e estresse, tudo isso leva à depressão? Sim, pode levar. Pode levar, sim. Lembra que eu falei ainda agora a endógena e a exógena. Sim. Né? A endógena, a orgânica, a exógena, que é a externa, ela é a respondente, ela é decorrente dos fatores que a gente vive. Então, não que necessariamente vá levar.
tá? Mas se eu não aprender a lidar com as situações, porque ansiedade todos nós temos. Todos nós temos. O que vai mudar é a intensidade dela. E existe a ansiedade positiva, que às vezes eu acho bacana que quando fala em ansiedade, olha, eu estou com ansiedade, é sempre aquela coisa muito ruim. Não, existe a ansiedade positiva. Qual é a ansiedade positiva? É aquela motivação para realizar uma coisa. Quinta-feira que tu ligaste para dizer, ei, dá certo para vir aqui? Ok, aí vem aquela empolgação e a gente começa a se programar para acontecer aquilo. Então, ela é boa, mas mesmo diante de um fato positivo, eu posso transformar a ansiedade numa coisa negativa. Como, ao invés de eu estar motivada, sabe, bem empolgada para aquela coisa que eu tenho para realizar, eu posso começar a me preocupar e, vai ser ruim, aí não vai dar certo, e eu vou falar besteira, e eu vou gaguejar, e eu começo a ter medo daquilo e começo a sofrer. Aí começo, porque na ansiedade, gente, o pior dela são as sensações físicas, é o coração que acelera, são pensamentos de morte, é uma dor que dá no corpo, são vários os sintomas, né, que podem acontecer. E, assim, o que ele está falando da frustração, se a frustração eu der uma importância muito grande para ela, né, eu ficar presa naquela frustração e eu fico motivada de forma negativa por aquela coisa, eu posso, sim, desenvolver uma depressão. Doutora Silvia Dimas Nascimento, da 87,9, cerimonialista da Prefeitura de Parnamirim, está dizendo belo programa. Obrigada. Estou de parabéns. Vanildo Fernandes, muito interessante e importante para cada um de nós esse autoconhecimento. O Inácio Fagner está dizendo aqui, quando criança, o Inácio fala duas coisas, é preciso acreditar, eu sofri muito com isso, não acreditava em mim, porque ouvi muitas palavras semelhantes a essas citadas pela doutora Silvia, dureza vencer esses traumas. Ele comentou isso aqui e falou também o seguinte, quando criança, muitas vezes era acordado às 6 da manhã com um grito, levanta preguiçoso. Isso me limitou demais. Fantasmas seguem, precisamos escolher e tratar essas dores. Ele também fala, é preciso acreditar, eu sofri muito com isso, não acreditava em mim, porque eu vi muitas palavras semelhantes a essas citadas pela doutora Silvia, dureza de vencer. Olha, a infância é uma fase tão importante, muito, muito, muito mesmo. As palavras, aí assim, até existe aquela máxima, né, que diz, a palavra tem poder. Ela tem poder, sim. Por quê? A gente vai acreditar. A gente acredita naquilo que a gente ouve. Vou contar uma situação até engraçada. Lá no supermercado perto de casa, estava tendo uma promoção, acho que era chute premiado. Acho que era uma coisa assim. Eu não sou jogadora de futebol, nunca fui, joguei só com meus filhos e com meus irmãos quando criança. E tinha lá, era uma trave e aí tinham 10 buracos, eu não sei se vocês viram lá, né, 10 buracos para a gente chutar a bola e acertar. Eu não acertei no buraco, acertei assim, entre o buraco e quase que eu acerto. E as pessoas lá vibraram de uma forma, gente, eu me senti tão motivada. Eu acho que se eu tivesse chance de mais uns 10 chutes, algum eu acertaria. Então, o que acontece? O que eu estou querendo dizer com isso? Que o quanto que a gente absorve. A gente absorve muito a vibração das pessoas. A gente absorve muito o que a gente ouve, o que a gente vê. Então, isso tem, sim, um poder muito grande. Eu falo muito na infância porque está em formação. Mas mesmo a gente adulto também tem um poder muito grande. Se alguém chega e diz, eu acredito em ti, vai lá, olha, puxa vida, sabe, motiva a gente, nos faz acreditar, a gente vai muito mais empolgado. E quando a gente vai mais empolgado, a probabilidade da gente conseguir aumenta um bocado. E diga para o Inácio ressignificar essas coisas, essas palavras, porque quando a gente guarda, né, quanto mais a gente guarda
essas palavras, mas elas vão doer. E a gente acredita muito nelas, então vamos começar a pensar que as pessoas... E eu gosto sempre de frisar que não é porque a pessoa falou palavras más, é porque elas não gostam da gente, ou porque elas são más. É porque, às vezes, elas não têm informações corretas, né, no processo de educar. Então, a gente ouve muitas vezes as pessoas, eu vejo muito na rua e me dá uma vontade de me meter, as pessoas falando com a criança, seu lerdo, seu isso, seu aquilo. Fica me contorcendo. Por quê? Porque aquilo vai penetrando e vai fazendo a gente acreditar e a gente vai absorvendo. Quando a gente cresce, a gente pode dar um outro sentido para isso. Né? Olhar e dizer, poxa, se a pessoa me chamou de preguiçoso, não é que ela acreditava que eu era preguiçoso, é porque era a palavra que talvez fosse do cotidiano dela, né? Fosse o normal de se falar. Então, não é porque as pessoas nos magoam que a gente vai guardar isso. A gente precisa dar um outro significado e sempre lembrar. Elas falavam porque a informação era aquela. Gente, estou falando aqui com a doutora Silvia Cristina. Assuntos bastante interessantes. Muita gente participando do chat, fazendo perguntas. Ela prontamente atendendo, respondendo. E o NoCast é isso. O NoCast foi criado com esse objetivo. A gente ajudar as pessoas, seja de que forma for. Eu quero muito pessoalmente agradecer a todos que estão participando do programa e dizer, curte, dá um joinha, faz um comentário, participa, porque há uma independência muito grande nesse programa, não é? Quero agradecer a todos que estão, de verdade, de coração, participando. Doutora, parece que não, mas o tempo voa. Você já está falando conosco aqui há 1 hora. Eita. É incrível, mas passa muito rápido. Foi no Bezerra, tá dando boa noite. Boa noite. Inácio Fagner, um programa excelente, verdade, não tenho mágoas, só trago as dores e as lições para não repetir o ciclo vencendo a cada dia. O Dimas Nascimento fala que ressignificar é tudo de bom. O Ronaldo diz que, como educador, tenho me deparado com muitos jovens se mutilando. O que devo fazer para ajudar essas pessoas? Automutilação. Tá tão comum, tá tão frequente, que a gente acaba até dizendo, bem entre aspas, né, que é normal. Tá muito comum. Doutora, só uma parte. Me perdoe estar lhe interrompendo. Eu queria saber depois, se não for pedir demais, falar. Eu sei que você vai responder o Ronaldo agora, mas eu queria saber depois sobre autismo. Autismo. Mas também a gente pode fazer depois. Vamos responder, Ronaldo. Tá, desculpa. A automutilação, o que acontece? A dor física, né? Normalmente eles cortam o pulso. É o local mais frequente, mas tem outras formas também, tá? Da automutilação. Tem a fugiu o nome. Tricotilomania, que é arrancar os cabelos, arranca a sobrancelha. Existem pessoas que se cortam, existem pessoas que elas se machucam. Põe aqui, por favor. Claro. Elas se machucam porque a dor física, ela meio que disfarça a dor emocional. A dor emocional é uma coisa, assim, muito complicada. Por que essa dor emocional? Ela vem dos problemas não resolvidos. E que até, assim, eu acabo que me atropelo, eu falo muito. Quando eu estava vendo na questão lá da pergunta, né, de o que fazer para ser mais feliz, né, nesse próximo ano, vem essa questão da resolução mesmo dos problemas. Eu começar a entender, eu vou fazer uma lista, hoje são 27, eu vou fazer uma lista até o dia 30, e todos os meus problemas, o que eu considero, eu vou botar numa forma hierárquica, né, quais são os mais importantes, os menos importantes, o que eu posso deixar para lá, o que eu posso esquecer, o que eu tenho que realmente resolver, porque tem alguns problemas que eles foram problemas ontem. Hoje, eles não são mais problemas. Então, a gente acaba que vai revendo a importância de cada um deles.
Nessa dor emocional vem pelos problemas não resolvidos, vem pela dimensão que a gente dá para cada situação. Existem alguns problemas que, como eu falei anteriormente, né, a questão de que eu quebrei uma unha. Caramba, para muita gente isso vai ser o maior baboseira do mundo. Imagina, isso não é problema. Ei, mas para aquela pessoa pode ser um problemão. Eu não sei a importância, eu preciso entender a importância daquela situação para que eu possa dizer alguma coisa do problema. Então, a automutilação, eu também vou falar na questão do acolher. Eu preciso acolher essa pessoa para que ela se sinta respeitada, que ela sinta que o problema dela é um problema que é respeitado pelas pessoas. Eu vejo muito, com uma frequência muito grande, das pessoas dizendo assim... você está com problema? Não se reclama demais. Vai num hospital de câncer para você ver o que é problema. Aquilo sim é problema. Gente, é problema, com certeza. Mas é o problema do outro. O meu problema, eu não posso resolver. Se coubesse a mim dar saúde para todo mundo, que legal, eu daria saúde para todo mundo. Mas não cabe a mim. Então, eu tenho os meus problemas. Eu tenho que, conhecendo os meus problemas, tentar solucioná-los. Lembra que eu falei da questão vou fazer uma lista aqui hierárquica e vou ver quais são os mais importantes, quais são os urgentes, os emergentes, os que já nem têm mais tanta importância assim. E vou, quando eu nessa escala, né, nessa relação que eu vou fazer aqui, eu vou resolvendo aqueles que eu posso. A gente vai passar por problemas que não são nossos. Problema do outro, mas que respinga na gente. Eu preciso sempre me perguntar o que é meu, o que é do outro. Eu até brinco com uma palavra que eu digo sempre para os pacientes, né? O e daí? Eu tenho que fazer essa pergunta para mim de vez em quando, né? Quando tem algum problema e de frente a ele eu vou dizer o e daí? Ou seja, que importância essa situação tem verdadeiramente para mim. Quando eu entendo que aquilo nem tem tanta importância, né? Como eu falei, isso foi um problema ontem. Hoje, quando eu me pergunto, sim, e daí? Eu olho e digo, caramba, isso já passou, isso não tem mais importância. Então, a gente vai resolvendo os problemas. Automutilação, acolhimento, autoconhecimento para que a pessoa possa ressignificar o que é problema para ela. Que maravilha. Doutora, eu quero agradecer muito a sua presença aqui hoje no NoCast. Enriqueceu o nosso programa. O 8º programa, no ar, 2 meses hoje. E as pessoas aqui, extremamente parabéns, Noca, pelo programa e a doutora, pelos esclarecimentos. Gostaria de ouvir lá tratando de outros problemas. Isso poderá ser uma nova abertura, um novo programa para defender outras áreas. Sim. A gente está saindo de uma pandemia, muitas pessoas extremamente complicadas em todos os aspectos, principalmente psicológicos. E eu quero muito agradecer sua presença aqui, dizer que para nós foi uma alegria, um prazer grande. Obrigada. E eu queria também que você fosse para as considerações finais, os agradecimentos e uma palavra, né, para o ano que está se aproximando. Nós estamos terminando o ano, começando o outro. E agradecer profundamente a todas as pessoas que participaram desse programa hoje. Muito obrigado a vocês por isso tudo, viu? Eu agradeço também a todos que participaram. Né? Então, assim, concluindo o tema Ano Novo, Ânimo Novo, né? Eu quero dizer para vocês que vamos fazer desse ano, aí eu vou lá na Globo, né, que muita gente tem raiva, e vou pegar lá aquela vinheta que dizia: invente, tente, faça um ano novo diferente. Então, vamos investir na gente cada vez mais. Vamos acreditar no nosso potencial. Vamos esquecer, sabe, aquela coisa do vou tapar os ouvidos mesmo para todas as palavras negativas que as pessoas têm para a gente. Vamos acreditar mais. Vamos fazer com que
as coisas possam acontecer. Eu volto na historinha do perdão, vamos nos perdoar. Vamos lembrar que, eu errei muitas vezes, mas se eu errei é porque eu não sabia, eu já sei um pouco mais. E quanto mais eu vou aprendendo, mais eu vou investindo, mais eu vou acreditando, mais eu vou fazendo. E dessa forma eu faço de verdade um ano novo. Não só na data, mas de preferência, né, nos nossos sentimentos. A partir dos sentimentos, a partir das emoções, a gente consegue fazer tudo bem melhor. E vamos investir na alegria. Sorrir, dizer um bom dia, boa tarde, boa noite para a gente, olhando no espelho, dando um sorriso e dizendo que se ama. Isso é muito bom. Gente, de coração obrigado. Nós nos veremos na próxima terça-feira. Ano novo já, estaremos em 2023. Eu quero muito desejar a todos vocês muita saúde, muita paz, longevidade para todos e que 2023 seja um ano próspero, um ano de paz, de calma, de tranquilidade e dizer para vocês que o programa, durante todo o ano que vem, vai estar com o mesmo objetivo. Nós vamos aqui tratar de assuntos que cuide de pessoas, que ajudem as pessoas em todos os segmentos que fazem a sociedade de Parnamirim. Muito obrigado por tudo. Desejo a vocês tudo de bom. Até lá, gente. Terça-feira a gente se fala. Forte abraço.